Que eu falo, eu brincava muito falando assim, caramba, quando é que o brasileiro vai aprender o que é boicote? Que é uma palavra que a gente ouve tanto nos Estados Unidos, né? Quando o brasileiro aprende aqui, ele aprende pelos motivos errados. Ele não aprende porque o preço está abusivo. Ele boicota alguém que ele não gosta. Mas ele boicota alguém que ele não gosta. Cara, então, entendeu? pra você que nasceu antes da hiperinflação, pegou a hiperinflação e agora tá num outro momento de inflação, Sim. ainda assim a sua percepção também é de que naquela época ainda as coisas pareciam estar melhor do que hoje? É. Caraca. Exatamente. Eu não... A gente pode somar certas coisas hoje, que é, por exemplo, você tem facilidade maiores. O que faz as coisas ficarem mais caras hoje também é a facilidade de crédito. Uhum. Entendeu? Aí você endivida as pessoas Você também. endivida as pessoas. Então, eu acho que essas coisas tudo tem que ser colocadas na balança. Eu sempre falava pro meu filho, pros meus filhos, eu sempre falei uma frase que é o seguinte: não espere as coisas abaixarem de preço. Se esforce para ganhar mais. As coisas nunca vão abaixar de preço, por quê? Porque às vezes acontece uma coisa no nosso sistema que é, por algum motivo, por alguma escassez, certa coisa fica mais cara. Quando aquela coisa fica mais cara, o que algumas pessoas fazem? Elas não deixam de comprar. Logo, na cabeça do cara que por causa da escassez, da oferta e demanda, deixou mais caro, o que ele faz? Ele mantém o preço quando volta ao normal. Ou se volta, ele volta muito pouquinho, não volta ao que era antes. Então eu usava muito o exemplo da coxa sobre coxa, porque eu gosto muito de frango. Então, por exemplo, eu lembro de quando a coxa sobre coxa custava R$2. Hoje ela custa 10. E quando ela passou a custar R$2,50, eu sabia que ela não voltaria a 2. Quando ela custou R$3,50, eu sabia que ela não voltaria a R$2,50. Quando a água que eu pagava R$1 lá no terminal Guaianazes passou a R$1,50, eu sabia que ela não ia voltar a R$1. Quando ela foi para 2, eu sabia que ela não ia voltar a 1,50. Quando ela foi para 2,50, eu sabia que ela não ia voltar para 2. E assim por diante. Então, o que eu entendi? Eu tenho que ganhar mais. Esse é o sistema. Esse é o sistema e pronto, acabou. Porque o nosso dinheiro, quando eu compro uma caneca, quando eu compro uma água, eu não estou comprando uma água. Eu estou em parceria com o Estado. Entendeu essa parceria? Entendi. Tipo assim, eu não estou comprando uma água para mim, eu estou comprando uma água para mim e outra para o Estado. Entendeu? E nesse momento, por isso que a água nunca vai voltar àquele preço. Porque todo mundo está comprando um para você. Não é que nos outros países isso não aconteça, mas a parte do Estado, por ser menor, te dá aquela percepção de que lá é mais barato. Não, lá não é mais barato. Lá também tá caro. Só que, tá ligado? Pela parte estatal ser baixa, por ser um povo mais evoluído de não aceitar que determinada coisa está abusiva e não comprar, que eu brincava muito falando assim, caramba, quando é que o brasileiro vai aprender o que é boicote? Que é uma palavra que a gente ouve tanto nos Estados Unidos, né? Quando o brasileiro aprende aqui, ele aprende pelos motivos errados. Ele não aprende porque o preço está abusivo. Ele boicota alguém que ele não gosta. Mas ele boicota alguém que ele não gosta. Mas ele não boicota um preço. Eu vou te boicotar a Seara. Por quê? Porque você contratou alguém para fazer sua propaganda e eu não gosto dessa pessoa. Não porque a linguiça tá cara. Não porque, entendeu? Não porque o produto não tem a qualidade de outrora. Não, eu vou te boicotar porque eu não gosto do seu influenciador. Ou seja, a gente ainda tá engatinhando. E agora, falando numa questão mais macro, se fosse pra você ir pra um outro país, você tem algum em mente que você iria? Por mais que você não tenha feito viagem internacional nem nada, tem algum que você fala assim, pô, eu gosto desse lugar. Se eu fosse jogar na moeda hoje, não é bem por gostar, é por ouvir falar. Itália e Nova Zelândia. James, o brother meu que tá na Nova Zelândia, desculpa, o James tá na Itália, já há uns 20 anos já, se não me engano, ele tá na Itália. Ele tá em Roma até, tá numa cidade cara, vamos dizer assim, tá no foco ali. Então, tipo, ele tá cara, ele fala bem demais. Essa última vez que ele esteve aqui no Brasil mesmo, que a gente sentou, ele tentou abrir uma cafeteria em Santos. Não sei nem se eu posso falar isso, mas depois eu peço desculpa. Tá ligado? James ficou 20 anos fora do Brasil. Casou lá com uma italiana, tem 2 filhos. Aí ele pensou assim, pô, ele é de Santos, local de Santos. Vou abrir uma cafeteria no Brasil para poder investir um dinheiro em algum lugar. Pior coisa que ele fez, perdeu 500 pau. Puta, 500 mil. Primeiro porque todo mundo acha que ele é rico. Por quê? Porque ele mora em outro país. E quando eu fui lá conhecer a cafeteria dele e tal, que a gente sentou pra conversar assim, ele falou, puta negão, foi a pior coisa que eu fiz. Todo mundo quer me dar a volta. Todo mundo. Não é só tipo...
Ele falou, cara, eu não sei se sou eu que desacostumei, perdi, entre aspas, esse meu jeito brasileiro de perceber. A malícia. Perdi a malícia, é um pouco isso, perdi um pouco a malícia. Todo mundo tentou me dar a volta, o engenheiro tentou me dar a volta, o fiscal tentou me dar a volta, o pedreiro tentou me dar a volta, o gesseiro tentou me dar a volta, todo mundo tentou me dar a volta, o fornecedor tentou me dar a volta. Caraca. Fechou, 500 pau. Perdeu 500 conto. Isso é muito complicado porque é uma coisa... Não é uma coisa necessariamente do Brasil. Talvez até seja um problema da América Latina, mas esse problema da corrupção e dessas pequenas corrupções que nós não vamos percebendo do dia a dia, que a gente vai reproduzindo, que a gente julga no outro, mas faz igual, isso daí acaba com a gente. Cara, A isso gente aqui é não é unido como nação nesse sentido. Você entendeu? É a falta de união. É a falta de união. É a falta de união, é a briga por picuinha. Entendeu? Que acaba tipo... Hoje na minha live... Eu até comentei um caso que aconteceu lá do padre Fábio de Mello, que ele foi comprar numa loja, assim, acho que era tipo uma mercearia, né? Ou era um café, do jeito que ele falou, eu fiquei meio confuso, se era um café ou uma mercearia lá em Joinville. Foi comprar um doce de leite lá e parece que quando ele foi passar no caixa, o doce de leite estava com o preço errado, estava bem a mais do que do que estava anunciado, né? Aí quando ele foi reclamar e tal, a moça do caixa ficou meio assim, quando veio o gerente foi meio grosso. Entendeu? E tipo assim, eu já sou um cara que numa situação dessas, ele não tava ali querendo pagar o preço que estava lá, e, tipo, na conversa ele queria levar, falar, mas ali vocês colocaram errado e tal. Beleza. Eu não sei quem errou, se sou eu, não sei quem errou e tal, não sei o quê, mas eu já sou do pensamento do seguinte, falo, mano, às vezes o cara só tá num dia ruim. Entendeu? Eu penso isso. Às vezes o cara só tá num dia ruim. Eu não sei se ele é assim diariamente. Eu prefiro pensar que ele está num dia ruim. Eu não ia brigar por causa de um preço, por causa que, tipo assim, a minha vontade de comer doce de leite não é tão grande a ponto de eu... Porque eu já penso assim, mano, esse doce de leite vai me fazer mal. Eu já sou esse tipo de cara que... Eu não quero levar essa energia negativa pra minha comida, tá ligado? Se fosse uma coisa que... Já ele não, ele fez um vídeo tal e falou um monte, aí ele falou, não, eu comi na loja tal, na mercearia, na loja tal, com o gerente tal, não sei o quê. O que aconteceu? O cara foi mandado embora. Aí eu te pergunto, irmão, às vezes era só um dia ruim do cara, irmão. Você ser mandado embora no Brasil não é legal. Você ser mandado embora em outro país, mano, amanhã ou depois você tá empregado, nem que seja... Aí vai ficar na marca... O cara é gerente. Vai ficar na marca do cara o quê? Ele vai ter que pegar um trampo menor, não tem boi. Ele não vai ser contratado de novo pra gerente, porque quando o cara fizer a pergunta, por que você foi mandado embora do seu último emprego? A resposta será, porque eu arrumei briga com o padre Fábio de Mello. Então, aí já era. Tá marcado. E, ô Julian, faz um favor pra mim, porque a gente foi pra questão de qual país morar. Vai pro... O mapa que eu te mandei, por gentileza, coloca ele na tela, porque eu quero fazer um negócio legal aqui com a audiência. Não pessoal. tá de cabeça pra baixo, não? Tá, não. O seu mapa não é de cabeça pra baixo, não? Não. Entendi. E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.